Bom dia a todos. Agora com um novo exercício, queremos provar que o conjunto de funções reais k vezes diferenciáveis é um anel comutativo com unidade, onde a gente define adição e multiplicação neste conjunto, aquela adição e multiplicação usual de funções reais. Vamos lembrar aqui essas coisas. Primeiro, o que é o conjunto de funções reais k vezes diferenciáveis? São as funções f, tais que, vamos trocar aqui, são as funções f, tais que derivada primeira, derivada segunda, etc., até derivada de ordem k, são todas contínuas, né? Se a derivada de ordem k é contínua, então existe a derivada de ordem k, então a derivada de ordem k de menos 1 é contínua e assim por diante. Ou seja, basta falar que a derivada de ordem k é contínua para já saber automaticamente que todas as próprias funções, suas derivadas, são todas elas contínuas até a ordem k. E se eu tenho duas funções, a soma das funções é definida como soma das avaliações em cada número real e o produto da mesma forma, né? Por exemplo, a função x e a função seno de x, né? Ou seja, o que isto significa? A função que para todo número real, sua imagem é o próprio número real. A função seno de x é a função tal que para todo número x, sua imagem é a seno daquele valor, daquele número real. Então, a função soma vai ser uma função que a gente escreve como x mais seno de x. A função produto é x vezes seno de x. E assim por diante. A função x, sua derivada é 1, a derivada de 1 é 0, e a derivada disso é 0, 0, 0, 0. Então, a função x, por exemplo, ela é de classe ck, para qualquer k. E a função seno de x também. A função seno de x é contínua, sua derivada é cosseno, a derivada de cosseno é menos seno, a derivada de menos seno é menos cosseno, a derivada de menos cosseno é seno, e vai girando. E todas elas são contínuas. Portanto, a função seno também é de classe k. E vemos que a soma é de classe k e o produto é de classe k. Provar que a soma é de classe k é muito fácil, né? Porque a gente sabe que a derivada na soma é a soma das derivadas. Então, por indução, a gente prova que a derivada késima de uma soma é a soma das derivadas késimas de cada um. Se este é contínuo e este é contínuo, a soma é contínua. Para o produto já é um pouco mais difícil, porque o produto está definido assim, né? Então, por exemplo, se f é de classe C1 e g é de classe C1, então a derivada é contínua, isto é contínuo, isto é contínuo, então isto tudo é contínuo, então o produto, a derivada do produto é contínuo, portanto é de classe C1, para k igual a 1. Para k superior a gente age por indução, isso vamos deixar para os alunos de análise e de cálculo diferencial, ok? Então a gente vai supor que a soma e produto de funções é uma operação interna no conjunto de funções k vezes diferenciáveis. Ou seja, se f e g são k vezes diferenciáveis, então f mais g e f vezes g são k vezes diferenciáveis. Então podemos dizer que as operações são internas. E a partir de aí é que podemos demonstrar todas as propriedades de anéis, né? A primeira propriedade é a soma é associativa, né? É fácil provar, né? Temos isto, que por definição é isto, que por definição podemos ainda escrever assim. Agora utilizamos a associatividade da soma de números reais e depois voltamos com as definições de soma de funções para obter este resultado para todo x. Se isso vale para todo x, quer dizer que como funções temos a associatividade. Mais na frente, né, propriedade 5 ou 6, é a mesma coisa para produto, no lugar de soma produto, mas se você substituir soma por produto, como a definição é similar aqui, né? Produto assim, soma assim, só substituir soma por produto, não vamos demonstrar a associatividade da multiplicação. É simplesmente substituir aqui soma por multiplicação em todo lugar, que vocês vão ter o mesmo resultado. Então, a multiplicação também é associativa nesse conjunto. Temos isso. Agora, vamos definir uma função θ, tal que para todo x sua imagem é sempre z.
Então, nestas duas linhas a gente vê que isso implica que a função θ faz o papel de elemento neutro para a adição, né? F mais θ de x vai dar f de x, θ mais f de x dá f de x, ou seja, f mais θf, θ mais ff. Então, logo θ é o elemento neutro da adição no conjunto de funções k vezes diferenciáveis. E, obviamente, claro, esta função θ é k vezes diferenciável, né? Tá. Ok? Depois, o inverso, né? Se f é uma função, então definimos a função menos f dessa forma, obviamente que menos f também é k vezes diferenciável, está no conjunto, e ela satisfaz que f menos f dá θ e menos f mais f também dá θ. Ou seja, menos f é o inverso aditivo de f. Ok? Opa! Perdão. Temos isso, né? Aqui. Okay. Isso demonstra que a função menos f é o inverso aditivo de f e está claro no nosso conjunto, portanto, temos a terceira propriedade também satisfeita. A comutatividade também é óbvia. Se temos duas funções, a soma das funções é comutativa. Por quê? Também por causa da comutatividade de números reais. Ou seja, até aqui a gente provou que as funções k vezes diferenciáveis é um grupo aditivo, um grupo abeliano, para a soma de funções. Depois a gente tem que provar que a associatividade da multiplicação, do qual já discutimos acima, e agora a distributividade. Bom, de novo, aqui vocês podem ver claramente, fazendo um pause, leia linha por linha, estamos utilizando as propriedades as definições de soma e de multiplicação de funções, e em certa linha, daqui para cá, estamos utilizando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição nos números reais. Isso prova, então, este resultado de funções, e este outro resultado é similar. A gente utiliza simplesmente o f é trocado de lugar para cá, etc. É o mesmo resultado, não vamos fazer. Então, até aí, nós temos que o conjunto de funções k vezes diferenciáveis é um anel. Aqui provamos, nesta parte, provamos que o anel é um anel comutativo. Aqui, perdão. Né? Porque o produto de números reais é comutativo. Esse é o secreto. Depois, nós temos também que temos unidade aqui. Claro, esta função é uma função constante, então, obviamente, a função constante, que vamos denotar assim, é k vezes diferenciável. Sua derivada é zero, que é contínuo, e a derivada de zero é zero, que é contínuo, e assim por diante. Então, é k vezes diferenciável. E, claro, f vezes a função 1 dá f, 1 vezes a função f dá f. Então, este elemento 1 é a unidade no conjunto de funções k vezes diferenciáveis. Já que deu menos de 10 minutos de vídeo, vamos aproveitar para pedir que gostem do vídeo, que se inscrevam no canal. E, claro, se alguém tiver uma dúvida, pode comentar aí e pedir: gostaríamos que demonstre tal resultado, ou eu não entendi esta demonstração. Eu tento fazer as coisas novamente, sem problema nenhum, para meus alunos da turma, como também para alunos de outras turmas, ou quem estiver interessado em teoria de grupos, teoria de anéis, okay? Teoria de números também, porque não, álgebra comutativa, essas coisas para alunos, então, em geral, para alunos da matemática e para alunos de outras áreas interessados em matemática. Muito obrigado a todos.